prazer compartilhar da palavra que o Senhor tem falado comigo, tem falado conosco como igreja. E ficando mais jovem, aí tem que trocar os óculos para ler, para olhar, mas amém. Esses dias o Senhor tem, não sei se vocês estão ligados no que o Senhor tem falado, mas esses dias o Senhor tem falado muito de corpo, de igreja, de unidade. Quem está comigo? Marcos esses dias falou, alguns pastores já subiram aqui falando disso. E aí o Senhor falava no meu coração uma palavra e eu falava, tá bom, Senhor, mas o Senhor já está falando sobre isso. Aí o Senhor falava, precisa falar mais. A palavra para ficar impregnada, para a gente remoer até fazer efeito. Então a gente precisa ouvir mais sobre o corpo. E aí o Senhor, obrigada, fez uma pergunta para mim. Sempre quando eu vou pregar, o Senhor faz perguntas. E aí a pergunta que ele foi: você é prótese ou você é membro? Prótese ou membro? Eu falei, como assim, Jesus? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, amém? A gente vai começar falando um pouco sobre o corpo de Cristo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Amém? Agora vamos lá em Colossenses. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é quem? Que é quem? Então o corpo é a igreja. Agora vamos lá em Efésios. Quase um estudo, né? Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o quê? Cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador de quem? Do corpo. Glória a Deus. Então esses textos hoje vai esclarecer para a gente. No primeiro, lá em 1 Coríntios, mostra que a gente é corpo, mas também a gente é indivíduo, certo? Cada um é
uma parte de um corpo, cada um é parte do corpo, um membro, certo? Individual. E aí Paulo está escrevendo para a igreja dizendo que para cada individual que é membro desse corpo. Então aqui é algo bem simples. Que juntos a gente é corpo, mas que individualmente a gente é membro. E aí lá no segundo Colossenses Paulo também diz, a outra igreja, que é corpo, que a igreja é corpo de Cristo. E aí no terceiro, lá em Efésios, Paulo também fala que Cristo é o cabeça do corpo e o salvador desse corpo. Amém? E aí a gente vai lá em Salmos. Salmo 133. A pastora Michele aqui já deu um spoiler, né? Ela subiu aqui e falou assim: como é precioso estarmos aqui unidos, que é derramado algo sobre a igreja. Eu falei: olha aí, tá na minha pregação. Glória a Deus. Olha o Espírito falando, amém? Amém. Isso aí, Israel, amém. Glória a Deus. Então lá no versículo 1 fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Então aqui no verso... Deixa eu tirar esse óculos, só para eu conseguir olhar para vocês. Eu vou ter que ficar só olhando para cá. Porque a hora que eu olho para aí, embaça tudo. Acho que já dá para eu ficar com esse. Então nesse Salmo 133, nesse versículo 1 diz: como é precioso e bom que os irmãos vivam em união. Então a gente precisa reparar aqui que tem uma diferença entre estar no mesmo lugar e estar junto, certo? Nesse texto aqui está dizendo que é estar ligado no mesmo propósito. Amém? Porque a igreja não é estar nesse local aqui físico, só isso aqui. Não. Nós, nesse templo, estamos reunidos aqui, mas a gente tem que ter o mesmo. Eu quero hoje que todo mundo me ajude a pregar. Temos que estar o quê? No mesmo propósito. Então a gente tem que atentar para isso. Porque eu posso estar no mesmo lugar que o Guilherme e estar com um propósito totalmente diferente. Certo? Então, falando de unidade aqui, baseado nesse texto, ele está falando aqui sobre os irmãos, que tem algo que que a pastora Michele até falou.
o código, a chave já. Ela entregou, eu ia entregar no final, mas ela já entregou no começo. Que quando há unidade, há um derramar desse óleo que está sobre o cabeça. Está falando aqui. Amém? Então aqui, esse cabeça aqui que está falando é quem? Cristo, né? Amém? Então ser corpo é estar ligado e usufruir da unção do cabeça. Por quê? Porque é sobre o cabeça, Cristo, que tem um óleo sobre a cabeça dele. Está lá, esse óleo, sempre disponível. E aí, esse óleo fala que é um símbolo, certo? De uma unção. E esse óleo que está sobre a cabeça, ele escorre pela barba. Amém? E aí, barba aqui tem a simbologia de sacerdócio. Ou seja, ser igreja é usufruir de uma unção sacerdotal. Amém? E o que o sacerdote recebe, ele repassa. E aí tem um outro detalhe aqui que ele fala também, que às vezes a gente não se apercebe. Que ele fala que passa pela barba e desce para a gola. E aí eu fiquei curiosa. Porque quando a gente vai meditar na palavra, a gente vai palavra por palavra para ver o que o Senhor quer falar conosco. E aí eu fui procurar gola. Para esse texto, nessa passagem, a palavra, eu não sei como é que pronuncia, P-E-H, que se refere à boca do homem, o órgão da fala, abertura de poço ou fluir de rio. Aleluia. Quem aqui já recebeu? Isso é profético, amém? Então, traduzindo, o óleo que está sobre a cabeça passa pelo sacerdócio e desce pela gola para o profético. Só que aí não parou por aí. Ainda tem a veste. E a veste fala que é todo o corpo, certo? Que a veste vai de cima até o pé. Então o Senhor falou comigo que tem uma unção que os sacerdotes recebem, que os profetas recebem e que também recebem o corpo. Não é só para alguns. Aí tem gente que fala assim: ah não, mas é só o pastor que tem a unção, é só o profeta que... Não. O óleo passa pela barba, escorre pela gola e desce pela veste. E a veste encosta no corpo todo. Quem aqui é corpo? Então a unção é para você também. E aí, como a gente recebe dessa unção de Cristo? Ou para que eu recebo essa unção? Vamos lá em Lucas 4.
Lucas 4, 18. Até o 22. Aqui é Cristo, o cabeça, falando, amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga, tinham os olhos fixos nele. E então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então tá algo aqui, uma chave que a igreja toda deveria receber. Que o Espírito do Senhor está sobre cabeça, certo? E ele foi ungido para tudo isso aqui. Para levar o evangelho aos pobres, para proclamar libertação. Então, se está sobre o cabeça, está sobre... Está todo mundo dormindo? Só a Ritinha. Sobre nós, amém? Então essa unção está sobre nós. Nós temos direito de usufruir dela, amém? Se eu entro num chuveiro, preciso lavar o cabelo, eu vou molhar só a cabeça? Quando eu estou tomando banho. Eu vou molhar o quê? O corpo inteiro. Então não tem como a gente receber só uma parte. É todo o corpo que recebe. E essa unção está sobre nós. Amém? Você vive dela? Você flui dela? Amém. Caso não estejamos fluindo, a gente precisa rever alguma coisa dentro de nós. E aí agora eu vou começar a pregar. Que aí o que tem a ver, né? Tudo isso que eu falei com a prótese. Mas eu vou pregar rapidinho, tá, gente? Eu acho. Então vamos lá. Vamos falar um pouco da prótese. A prótese, ela é uma parte de um membro, certo? Por exemplo, eu tive um problema, não tenho uma mão. Então eu posso usar uma prótese para substituir essa mão. Certo? E ela está encaixada numa parte do membro, certo? Do meu corpo. Mas só que ela não é o meu corpo. Vocês concordam? Então, se eu sou um corpo, eu vivo da unção do cabeça. Eu usufruo daquilo que sai do cabeça. Vou falar muito sobre isso. Muito, até a gente sair daqui decorado. Só que se eu não estou vivendo o
que sai do cabeça, de repente, eu não sou corpo, eu não sou membro, eu sou só uma prótese. E esse é um tempo que a gente precisa rever se a gente é corpo ou se a gente só está encaixado. Que a qualquer hora eu posso, ó, tirar. Porque se eu só estou adaptado a um corpo, ainda que esse corpo esteja, no linguajar aqui, lambuzado de unção, certo? Porque escorreu. Cabeça que derramou um óleo precioso, do horror. E aí ela escorreu pela gola, pela barba, foi pelas vestes, e aí passou aqui na minha prótese. Se ela escorre aqui na minha prótese, ainda eu tenho risco de estragar. Legítima. Ela não é parte do meu corpo. Quem está entendendo? A prótese pode até enferrujar, coitada. Então esses são dias que a gente precisa reavaliar. Se é membro, se é prótese. E é o ponto dessa definição, não se eu sou ou não sou. O ponto é o que essa unção está causando nesse membro. Porque se eu sou um corpo, existe a unção que está escorrendo sobre mim. E se eu sou corpo, existe uma unção sacerdotal caindo sobre mim. Se eu sou o corpo, existe uma unção profética sobre mim. Mas se eu sou prótese, não importa a quantidade de que essa unção, seja ela profética, seja ela sacerdotal, possa derramar sobre mim, não vai me causar efeito nenhum. E aí eu posso ser até uma prótese penteca, não penteca, renovado, não renovado, não vai fazer efeito nenhum. A gente precisa estar totalmente ligado, rendido ao comando do cabeça, usufruindo de todo o comando dessa cabeça. Então, se eu sou membro do cabeça, eu não questiono, eu só obedeço. Meu cérebro manda um comando para o meu pé. O pé vai ficar questionando? Ele só executa. Se eu estou em desobediência aos comandos do corpo, de repente esse pé aqui, igual o meu, está doente, está estragadinho. E aí tem muita gente ligada ao corpo doente, que está até dando comando para o cabeça. É ou não é? Quanto membro a gente não vê assim, querendo dar ordem para o cabeça? E muita gente tendo comportamento que o cabeça não quer. Ou alguém conhece alguém que adora ser doente. Eu adoro ficar doente.
Só os hipocondríacos da vida, né? Os doidos lá. Mas não é normal. Certo? Por exemplo, o epilético. O corpo manda movimentos involuntários. Ele não tem controle. Então, se eu sou um membro, o que vem do cabeça precisa me influenciar. Se eu sou membro, o que parte do cabeça precisa ditar as regras do meu comportamento. Se eu sou membro, o óleo que vem desse cabeça tem que me tocar. Não tem como. Mas se eu sou prótese, eu posso ter tudo isso que eu falei aqui. Só que tudo isso aqui não vai ter nenhuma importância. A prótese, ela entra onde o corpo entra, certo? A prótese vai junto. Se eu vou entrar aqui, ela também vai. Mas ela não sente o que o corpo sente. Por exemplo, se eu estou com uma prótese aqui na minha mão, ou no meu braço, qualquer parte do corpo, eu vou no cinema assistir um filme, a prótese vai comigo, certo? Porque ela está no meu corpo. Mas estou lá no cinema e eu me emociono, eu me arrepio, eu tremo de repente de medo por conta do filme. A prótese está sentindo alguma coisa? Não. Ela não sente. A prótese, ela só participa, só que ela participa de maneira superficial. Quem aqui está entendendo? É código isso aqui. A prótese, muitas vezes, ela se desliga do corpo, certo? Porque eu posso tirar. E eu tirar essa prótese dói? Não, ela não sente nada, certo? A prótese, de repente, sai da igreja, sai do ministério, se desliga das coisas com muita facilidade, porque ela não sente. E aí, outro tópico que não está na pregação, mas que o Senhor me trouxe à memória, é a lepra. A lepra também faz eu ficar insensível. A parte que está lesionada costuma não ter sensibilidade, não é verdade? Então, tem gente de repente que Deus está derramando o óleo que está sobre ele, no cabeça, e aí o membro, de vez dá que seja o cotoquinho, porque não tem mais mão, de vez ele dá o cotoquinho do braço, ele dá a prótese. E aí eu não sinto nada. E quantas pessoas a gente vê no corpo de Cristo dessa forma? Está sendo derramado, sendo liberado uma unção poderosa, e eu dou a prótese. Eu não sinto nada. Eu estou insensível. Eu estou indiferente com o Senhor. Eu estou indiferente com a Bíblia. Eu estou indiferente com o corpo. Eu estou indiferente com as palavras sacerdotais. Eu estou indiferente com as palavras proféticas. Então, se eu estou desse jeito, ou eu tenho lepra, ou eu sou prótese. É uma palavra pesada.
aí, então a gente não pode mais se juntar no mesmo lugar. Não podemos estar no mesmo lugar com propósitos diferentes. Eu preciso estar no mesmo lugar, no mesmo propósito, para que a unção do cabeça seja derramada sobre mim. Eu preciso receber. Existe uma porção que todos nós devemos desfrutar. Não é só a barba, a gola. Não, é as vestes. É o corpo todo. Eu preciso receber dessa unção de Cristo. E aí às vezes a gente vai falar, por que a gente não está desfrutando? Ou então, por que de repente eu vou falar assim, o Silvio não está desfrutando, o Flávio não está desfrutando. Por que não, se é para todos? Repita comigo, a unção é para todos. Toca aí no seu irmão e fala, é para você também. Se ele fazer cara feia, fala, por que não para você? É para você sim. É para você sim. Amém? Se a unção do cabeça ela te toca, ela deixa rastro. O óleo faz o quê? Deixa tudo lambuzado. Não tem como falar que não foi derramado. Então, essa unção ela carrega poder, autoridade, destino, palavra, revelação. Tem que ser visível. Ele não está derramando? E a pergunta é, aonde foi parar tudo isso? Aonde foi parar? Porque ele já derramou. E ele tem mais para derramar. Então, nesse início de mês, o Senhor está nos dando uma chave, um código, que a Michelle entregou no começo. E eu falei que ia entregar no fim. Para sermos diferentes. Então fala aí para o seu irmão, seja corpo, seja igreja, seja membro. É tempo de ser igreja. Se você não é corpo, você vai ficar de fora, insensível de tudo aquilo que o Senhor quer derramar. Olha aí para o seu irmão e fala, se liga no corpo. Gruda aí. Amém? Aleluia. Dá um cutucão nele e fala assim, para de ser prótese. O projeto de Deus é que nós sejamos membros desse corpo poderoso que é a igreja. Essa palavra é para nos reorganizar, para refletir, para repensar o que nós temos sido. O que estamos fazendo
da unção que o cabeça tem derramado sobre nós. Não menospreze aquilo que o Senhor está fazendo. Não menospreze o que Deus está falando. Eu queria muito, eu oro para que os irmãos que se reúnam nesse lugar aqui sejam membros. Membros do corpo de Cristo. Porque é só dessa maneira que a gente vai receber e desfrutar de tudo que Ele tem para nós. E não adianta eu ficar esperando que a unção do cabeça altere as coisas lá na minha casa, no meu trabalho, com meu filho, com a minha esposa, com meu esposo, com meu chefe. Se eu sou só uma prótese. Porque a prótese não sente. Como é que a prótese vai tocar e mudar o ambiente? Só vai mudar, só vai gerar fruto se eu for membro. E eu não falo aqui ser membro de, eu tenho que ser membro de uma igreja. Não estou falando de membresia. Estou falando de estar junto, conectado, no mesmo propósito. Então o Senhor nos diz essa noite: eu não quero que vocês fiquem só no mesmo espaço, no mesmo lugar. Eu quero que vocês estejam unidos, colados, conectados, a ponto de, se eu for lá e arrancar a unha, o corpo inteiro vai sentir. Nós temos tantas unhas sendo arrancadas pelo inimigo, nosso corpo não estamos sentindo. Porque de repente eu só estou vindo aqui 2, 3 vezes por semana estar no ajuntamento, mas eu não estou no mesmo propósito. Isso é muito sério. O Senhor, Ele quer liberar coisas poderosas. Poderosas. Eu estou profetizando, amém? Só alguns receberam. O Senhor quer derramar coisas poderosas. Ele é o cabeça. E Ele falou que vai derramar algo sobrenatural sobre nós. Eu vou querer ser corpo ou eu vou querer ser prótese? Eu quero ser membro. Eu quero receber desse óleo precioso. Eu quero ser participante. A gente precisa parar de ser passivo, omisso com as coisas do Senhor. Deixar de ser superficial. A gente não sabe ainda o tempo que falta para nós. Acorda, igreja. Então, que nós possamos usufruir. Eu oro em nome de Jesus para que Ele reordene as nossas ideias. Sabe, que Ele venha colocar tudo no lugar. Cada membro, cada osso. Sabe, é igual aquele vale de ossos secos. De
repente está tudo desalinhado, um aqui, outro lá. Não, Ele quer unir tudo de novo. E Ele só soprou vida quando estava tudo unido, no mesmo propósito. A mão não estava aqui, o dedo da mão estava lá no pé, não. Estava tudo alinhado. É um tempo novo sobre esta igreja. Um tempo de alinhamento. Um tempo de unidade. Que vai haver um derramar do óleo, uma unção. Esse é o mês da alegria. Alegria é o quê? É um óleo. Aleluia. Eu quero desfrutar. E você também quer? Fique de pé, então vamos orar. Não tem mais muito o que ficar falando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E se de repente você parou, refletiu um pouquinho e viu que de repente nesses últimos tempos você tem carregado aí uma prótese no lugar que não é para ter, arranca hoje profeticamente. Dá uma ordem, uma voz de comando. Senhor, aonde não tem essa mão aqui, eu estou usando essa prótese. Faz nascer. Traz vida. Aquilo que de repente eu não estou mais exercendo, aquilo que eu não mais estou sentindo na presença do Senhor. Peça para Ele esta noite, amém? Porque o óleo está sobre o cabeça. E está cheio. Está transbordando. Eu só preciso desfrutar. Aleluia.